Olá, exploradores cósmicos e terrestres. Sejam bem-vindos ao Curiosidades 5, o seu portal para o extraordinário escondido no ordinário. Eu sou seu guia nesta jornada, pronto para acender aquela centelha de admiração que reside em todos nós. Então, você é uma daquelas almas curiosas como eu, que se perguntam sobre os mistérios que nos cercam, desde o comportamento intrigante do seu gato, até as forças invisíveis que governam o nosso próprio corpo? Você já parou para pensar na origem das palavras que usamos ou nas capacidades ocultas que possuímos? Neste universo de conhecimento, cada pergunta é uma porta para uma nova descoberta. Cada fato é uma estrela em uma vasta constelação de sabedoria. Muitas vezes, as coisas mais fascinantes estão bem debaixo dos nossos narizes, esperando apenas um olhar mais atento, uma mente mais inquisitiva. Desde os tempos antigos, a humanidade tem olhado para o céu e para dentro de si mesma, buscando entender o como e o porquê de tudo. E essa busca, essa sede insaciável por respostas, é o que nos impulsiona para frente, transformando o desconhecido em conhecido. Hoje, vamos mergulhar fundo em algumas das curiosidades mais incríveis que o mundo tem a oferecer. Vamos desafiar o senso comum, revelar verdades surpreendentes e, quem sabe, mudar a forma como você vê algumas coisas. Prepare-se para descobrir as respostas para essas e muitas outras perguntas intrigantes, desde os instintos ancestrais dos nossos felinos até a velocidade estonteante com que nossos pensamentos viajam. Apertem os cintos, porque a viagem pelo conhecimento está prestes a começar. Muitos de nós que compartilhamos nossas vidas com amigos felinos acreditamos que ensinamos nossos gatos a usar a caixa de areia. Parece um comportamento aprendido, uma convenção da vida doméstica, certo? No entanto, a verdade é um pouco mais selvagem e muito mais fascinante do que um simples treinamento. Esse hábito não é tanto uma lição de boas maneiras, mas sim um eco profundo de seus ancestrais, uma herança instintiva que remonta às suas vidas na natureza selvagem, muito antes de se tornarem nossos companheiros de sofá. É um comportamento tão arraigado que surge naturalmente, mesmo em gatinhos que nunca viram outro gato usar uma caixa de areia. A chave para entender esse comportamento reside na sobrevivência. Os ancestrais dos nossos gatos domésticos, pequenos predadores e também presas em potencial, precisavam ser extremamente cautelosos. Deixar seus dejetos expostos seria como enviar um cartão de visita perfumado para predadores maiores, indicando sua presença e seus hábitos. Cobrir seus rastros, incluindo seus excrementos, era uma tática crucial para evitar serem detectados e se tornarem o almoço de alguém. Além disso, em uma hierarquia felina complexa, gatos submissos ou menos dominantes também cobririam seus dejetos, para não desafiar os gatos mais dominantes da área, que poderiam deixar os seus descobertos como uma marcação territorial. Esse instinto de enterrar os resíduos é tão poderoso que persiste mesmo no ambiente seguro e protegido de nossas casas. Seu gato não está preocupado com um lobo à espreita atrás do sofá, mas o software ancestral ainda está rodando com força total. A caixa de areia, para eles, simula o solo macio ou a areia que seus antepassados usariam na natureza. É uma preferência inata por um substrato solto onde possam cavar e cobrir. Portanto, quando você vê seu gato cavando diligentemente na caixa, ele está, na verdade, encenando um drama de sobrevivência milenar, um ritual que garantiu a perpetuação de sua espécie. Compreender isso não apenas aprofunda nossa apreciação por esses animais incríveis, mas também nos ajuda a fornecer o ambiente certo para eles. Uma caixa de areia limpa, com o tipo certo de areia, satisfaz essa necessidade instintiva, contribuindo para um gato feliz e menos estressado. É um pequeno lembrete de que, mesmo no mais domesticado dos gatos, ainda pulsa um coração selvagem, com uma sabedoria antiga guiando suas patas.
Eles não aprendem no sentido tradicional. Eles simplesmente sabem, graças a milênios de evolução. Já parou para pensar na origem das palavras que usamos todos os dias? A linguagem é um tesouro de história e percepção, e a palavra músculo é um exemplo perfeito disso. Quando flexionamos o bíceps ou sentimos a panturrilha trabalhar, raramente consideramos que o nome dessa parte vital da nossa anatomia tem uma origem bastante pitoresca e visual. A palavra músculo vem diretamente do latim musculus, que é o diminutivo de mus, significando rato. Sim, você ouviu corretamente, ratinho. Parece estranho, não é? Como uma estrutura tão poderosa e essencial para o movimento pode ser associada a um pequeno roedor? A explicação reside na observação atenta e na imaginação dos antigos romanos. Quando eles viam um músculo, como o bíceps, flexionar-se e relaxar sob a pele, o movimento ondulante e a forma compacta lembravam-lhes um pequeno rato se movendo para lá e para cá. Imagine um gladiador flexionando seus braços, ou um atleta em plena competição. O movimento rápido e contido dos músculos sob a superfície da pele evocava essa imagem de um músculus, um ratinho ágil e rápido, correndo secretamente. É uma metáfora visual encantadora, que captura a dinâmica do tecido muscular de uma forma inesperadamente poética. Essa conexão entre a anatomia e o mundo natural não é incomum na história da ciência e da medicina. Muitas estruturas anatômicas receberam nomes baseados em sua semelhança com objetos, animais ou plantas. Pense na cóclea no ouvido, que significa caracol em grego, devido à sua forma espiralada, ou no hipocampo no cérebro, nomeado por sua semelhança com um cavalo marinho. Essas nomenclaturas revelam como nossos ancestrais tentavam dar sentido ao corpo humano, comparando o desconhecido com o conhecido, usando o mundo ao seu redor como um catálogo de analogias. Assim, cada vez que você se refere aos seus músculos, lembre-se desse pequeno pedaço de história linguística e da perspectiva dos romanos. Não é apenas um termo técnico, é uma janela para a forma como uma civilização antiga percebia o corpo humano, com uma pitada de humor e uma observação aguçada. A linguagem, nesse sentido, é um museu vivo, preservando não apenas palavras, mas também as ideias, as imagens e a criatividade das gerações que vieram antes de nós. O poderoso músculo e o humilde ratinho, unidos para sempre pela etimologia. Prepare-se para uma revelação que pode soar como ficção científica, mas é pura realidade biológica. Seu corpo emite luz. Sim, você, eu, todos nós brilhamos, embora de uma forma incrivelmente sutil, muito fraca para ser detectada a olho nu. Não estamos falando de auras místicas ou superpoderes, mas de um fenômeno científico conhecido como bioluminescência ultrafraca, ou mais precisamente, quimioluminescência. É um brilho que é cerca de 1000 vezes menos intenso do que o nível que nossos olhos podem perceber. Então, não espere se ver iluminando um quarto escuro tão cedo. Essa emissão de luz é um subproduto natural das reações metabólicas que ocorrem constantemente em nossas células. À medida que nossas células respiram e processam energia, radicais livres são produzidos, e a interação dessas moléculas altamente reativas com lipídios e proteínas pode resultar na liberação de fótons, ou seja, partículas de luz. É uma consequência inevitável de estar vivo e ter um metabolismo ativo. Cientistas japoneses, usando câmeras ultrassensíveis capazes de detectar fótons individuais, conseguiram capturar imagens dessa emissão de luz humana, mostrando que ela varia ao longo do dia, geralmente sendo mais fraca pela manhã e atingindo o pico no final da tarde. Claro, quando pensamos em bioluminescência, geralmente imaginamos criaturas como vagalumes piscando em uma noite de verão, ou peixes abissais com seus próprios sistemas de iluminação.
Esses organismos produzem luz de forma muito mais eficiente e visível, muitas vezes usando enzimas específicas como a luciferase. A luz que emitimos é diferente. É menos um sistema de sinalização intencional e mais um ruído bioquímico, uma assinatura sutil dos processos da vida. A intensidade dessa luz também pode estar ligada ao nosso ritmo circadiano, sugerindo conexões fascinantes entre nossos relógios biológicos internos e esses processos em nível celular. Embora não possamos ver nosso próprio brilho, a existência dessa bioluminescência ultrafraca abre portas para pesquisas médicas interessantes. Alterações nos padrões dessa emissão de luz poderiam, teoricamente, indicar mudanças no estado metabólico ou até mesmo a presença de certas doenças. É um lembrete de que nossos corpos são universos complexos, cheios de fenômenos sutis e interconectados. Mesmo que invisível aos nossos olhos, existe uma luz interior, uma prova constante da dança química que nos sustenta. Somos, em um sentido muito literal, seres de luz, mesmo que de uma luz extraordinariamente tênue. Capítulo 4. O choro silencioso dos recém-nascidos, sem lágrimas no início. O choro de um bebê é um dos sons mais primordiais e universalmente reconhecidos. É a sua principal forma de comunicação, sinalizando fome, desconforto ou a necessidade de atenção. No entanto, há um detalhe fascinante sobre o choro dos recém-nascidos que muitos pais de primeira viagem podem não perceber imediatamente. Nas primeiras semanas de vida, os bebês choram, fazem todos os sons e expressões faciais de angústia, mas geralmente não derramam lágrimas visíveis. É um choro seco, por assim dizer, um fenômeno que intriga e tem uma explicação biológica bem definida. Isso acontece porque os dutos lacrimais dos bebês, as pequenas estruturas responsáveis pela produção e drenagem das lágrimas, ainda não estão totalmente desenvolvidos ou funcionais ao nascer. Eles possuem glândulas lacrimais, sim, e estas produzem uma quantidade basal de lágrimas suficiente para manter os olhos úmidos e protegidos, o que é crucial para a saúde ocular. No entanto, a capacidade de produzir o volume extra de lágrimas, associado ao choro emocional ou reflexo, aquelas que escorrem pelo rosto, só se desenvolve algumas semanas ou, em alguns casos, alguns meses após o nascimento, geralmente entre 1 e 3 meses de idade. As lágrimas desempenham múltiplas funções importantes. Lubrificam os olhos, removem irritantes e contêm anticorpos que ajudam a combater infecções. As lágrimas emocionais, em particular, também podem ter um papel na liberação de hormônios do estresse e na sinalização social. O desenvolvimento gradual da capacidade de produzir lágrimas em abundância é apenas uma das muitas maravilhas do desenvolvimento infantil, um processo cuidadosamente orquestrado pela natureza. Antes que essa capacidade esteja plenamente operacional, o choro sonoro e as expressões faciais são os principais canais de comunicação da criança. Portanto, se você notar um recém-nascido chorando vigorosamente sem uma única lágrima escorrendo, não se preocupe, é perfeitamente normal. É uma fase transitória no incrível desenvolvimento de um ser humano. Eventualmente, essas lágrimas começarão a fluir, adicionando outra camada à complexa tapeçaria da expressão emocional humana. Esse período inicial de choro sem lágrimas é um lembrete sutil de que até mesmo os processos biológicos mais básicos levam tempo para amadurecer completamente, e que o crescimento é uma jornada contínua, desde o primeiro momento de vida. Capítulo 5. Olhos de tubo e pescoços giratórios. A visão extraordinária das corujas. As corujas, com seus olhares penetrantes e movimentos de cabeça quase sobrenaturais, sempre fascinaram a humanidade. Mas há um segredo por trás daqueles olhos grandes e expressivos. Elas não têm globos oculares como nós. Em vez de esferas que podem girar em suas órbitas, as corujas possuem olhos em formato de tubo.
longos e fixos em suas posições por anéis ósseos chamados anéis escleróticos. Essa estrutura ocular única é uma adaptação incrível para a caça noturna, mas também impõe algumas limitações curiosas, levando a outras adaptações ainda mais espetaculares. Esses olhos tubulares funcionam mais como binóculos, fornecendo uma visão binocular excepcional e uma percepção de profundidade precisa, cruciais para localizar e capturar presas pequenas e rápidas em condições de pouca luz. A grande superfície da córnea e da pupila permite que captem o máximo de luz possível. No entanto, a fixidez desses tubos oculares significa que as corujas não podem mover os olhos para os lados como os humanos. Se uma coruja quer olhar para algo que não está diretamente à sua frente, ela não pode simplesmente desviar o olhar. Ela precisa mover toda a cabeça. É aqui que entra a famosa flexibilidade do pescoço da coruja. Para compensar seus olhos imóveis, as corujas evoluíram uma capacidade extraordinária de rotação da cabeça. Elas podem girar o pescoço até 270 graus para cada lado, totalizando um campo de visão muito maior que 360 graus, pois há sobreposição, e 90 graus para cima e para baixo. Tudo isso sem mover os ombros. Essa proeza é possível graças a uma série de adaptações anatômicas em suas vértebras cervicais. Elas têm mais vértebras no pescoço do que os humanos, 14 contra 7, e um sistema vascular especial que garante que o fluxo sanguíneo para o cérebro não seja interrompido durante essas rotações extremas. Essa combinação de olhos tubulares fixos e um pescoço incrivelmente móvel é um exemplo brilhante de como a evolução molda as criaturas para seus nichos ecológicos específicos. A coruja é uma caçadora noturna altamente especializada, e sua anatomia visual e cervical reflete perfeitamente as demandas desse estilo de vida. Da próxima vez que você vir uma coruja virando a cabeça de forma quase impossível, lembre-se de que você está testemunhando o resultado de milhões de anos de otimização evolutiva, uma solução engenhosa para o desafio de ver em um mundo de sombras. Capítulo 6. A supervia expressa do seu corpo. A incrível velocidade dos impulsos nervosos. Pense no seu sistema nervoso como a rede de comunicações mais sofisticada e eficiente do universo conhecido, contida inteiramente dentro de você. Cada pensamento, cada sensação, cada movimento é o resultado de mensagens elétricas e químicas zunindo através dessa rede complexa. Mas a que velocidade essas informações viajam? Prepare-se para ficar impressionado. Seus nervos podem transmitir informações do cérebro para o corpo e vice-versa, a velocidades que podem atingir até 420 km por hora. Isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1 em plena aceleração. Essa velocidade estonteante é crucial para a nossa sobrevivência e funcionamento diário. Imagine tocar em uma superfície quente. A informação da dor precisa viajar da sua mão até o seu cérebro, ser processada, e um comando para retirar a mão precisa ser enviado de volta em uma fração de segundo. Se os impulsos nervosos fossem lentos, nossa capacidade de reagir a perigos, coordenar movimentos complexos ou mesmo processar o mundo ao nosso redor seria severamente comprometida. Essa transmissão rápida é o que nos permite interagir com o ambiente em tempo real, com uma precisão e agilidade notáveis. Mas como nossos nervos alcançam essas velocidades incríveis? Parte do segredo reside em uma substância chamada mielina. Muitas de nossas fibras nervosas, ou axônios, são revestidas por uma bainha de mielina, que atua como um isolante elétrico. Essa bainha não é contínua, mas possui pequenas lacunas chamadas nódulos de Ranvier. O impulso elétrico, em vez de percorrer suavemente todo o comprimento do axônio, salta de um nódulo para outro, um processo chamado condução saltatória. Esse salto acelera drasticamente a velocidade de transmissão do sinal, tornando a comunicação neural incrivelmente eficiente. Então,
Da próxima vez que você pegar uma bola, digitar uma mensagem ou simplesmente piscar os olhos, reserve um momento para apreciar a incrível engenharia biológica em ação. Bilhões de sinais estão viajando pelo seu corpo a velocidades que rivalizam com algumas das máquinas mais rápidas que construímos. Seu sistema nervoso não é apenas uma rede, é uma supervia expressa, garantindo que você esteja constantemente conectado, ciente e capaz de responder ao universo vibrante que o cerca. É uma sinfonia de sinais em alta velocidade, orquestrando a complexa dança da vida. No centro do seu ser, há um órgão que trabalha incansavelmente, dia e noite, desde antes do seu nascimento até o seu último momento: o coração. Este músculo extraordinário é o motor da vida, bombeando sangue rico em oxigênio e nutrientes para cada célula do seu corpo. Mas você já parou para dimensionar a magnitude do seu trabalho ao longo de uma vida? Em média, o coração humano bate mais de 3 bilhões de vezes. É um número tão vasto que é difícil de compreender, representando uma maratona de resistência que dura décadas sem uma única pausa significativa. Vamos decompor esse número astronômico. Um coração adulto em repouso bate, em média, entre 60 a 100 vezes por minuto. Isso se traduz em aproximadamente 100 mil batimentos por dia e mais de 35 milhões de batimentos por ano. Se considerarmos uma expectativa de vida média de, digamos, 80 anos, o total ultrapassa facilmente a marca dos 2,8 bilhões e, para muitos, cruza a fronteira dos 3 bilhões de batidas. Cada uma dessas batidas impulsiona cerca de 70 mililitros de sangue. Ao longo de uma vida, isso significa que o coração bombeia sangue suficiente para encher vários superpetroleiros. Claro, a frequência cardíaca não é constante. Ela varia com a idade, nível de atividade física, estresse, estado de saúde e muitos outros fatores. Durante um exercício intenso, pode mais do que dobrar. Quando estamos relaxados ou dormindo, ela diminui. Mas, independentemente dessas flutuações, o trabalho cumulativo realizado pelo coração é simplesmente monumental. Ele se adapta, acelera, desacelera, mas nunca para completamente, a menos que algo muito sério aconteça. É um testemunho da incrível resiliência e eficiência do design biológico. Pense nisso. 3 bilhões de contrações e relaxamentos, uma dança rítmica que sustenta toda a sua existência. Este órgão, do tamanho aproximado de um punho cerrado, é uma potência. Ele gera sua própria corrente elétrica para regular seus batimentos e possui uma notável capacidade de se ajustar às demandas do corpo. A próxima vez que sentir seu pulso, lembre-se da jornada épica que seu coração está realizando. É uma sinfonia constante, uma prova da força vital que reside dentro de nós, um verdadeiro milagre da natureza, operando silenciosamente a cada segundo. Frequentemente subestimamos o poder do nosso olfato, mas o nariz humano é uma maravilha sensorial, capaz de detectar uma gama surpreendente de odores. Dentro do seu nariz, existem mais de 400 tipos diferentes de receptores olfativos. Pode não parecer muito em comparação com outros números que discutimos, mas a magia acontece na forma como esses receptores trabalham em conjunto. Graças a essa complexa maquinaria olfativa, estima-se que você, sim, você, pode identificar até 1 trilhão de odores diferentes. Para colocar isso em perspectiva, esse número é cerca de 3 a 4 vezes maior que o número estimado de estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. Como é possível que apenas algumas centenas de tipos de receptores nos permitam distinguir tantos cheiros? A resposta está na combinação. Cada odor que encontramos é composto por diferentes moléculas odorantes. Quando essas moléculas entram em nosso nariz, elas ativam diferentes combinações de receptores olfativos. É como um teclado musical. Com um número limitado de teclas, você pode criar uma infinidade de melodias e acordes.
Da mesma forma, o cérebro interpreta o padrão específico de ativação dos receptores como um cheiro único. Um único odor pode ativar vários tipos de receptores, e um único receptor pode ser ativado por vários odores, criando um sistema combinatório incrivelmente vasto. Essa capacidade olfativa extraordinária desempenha um papel crucial em nossas vidas, muitas vezes de maneiras sutis. O olfato está intimamente ligado à memória e à emoção, mais do que qualquer outro sentido. Um cheiro específico pode instantaneamente transportar você de volta à infância ou evocar sentimentos fortes. Ele nos alerta para perigos, como fumaça ou comida estragada, e contribui enormemente para a nossa percepção do sabor. Experimente comer com o nariz tampado e você verá o quanto o aroma influencia o paladar. Desde o perfume de uma flor até o aroma do café pela manhã, nosso mundo é ricamente texturizado por cheiros. Portanto, da próxima vez que você sentir o cheiro da chuva na terra seca, petricor, ou o aroma de pão fresco assando, reserve um momento para apreciar a incrível complexidade do seu sistema olfativo. Você está utilizando uma ferramenta biológica de precisão que pode discernir 1 trilhão de nuances aromáticas, um legado evolutivo que enriquece nossa experiência do mundo de maneiras profundas e muitas vezes inconscientes. Seu nariz não é apenas um apêndice facial, é um portal para um universo invisível de moléculas e memórias, um detector químico de extraordinária sensibilidade. Aqui está uma pequena experiência científica que você pode fazer na sua própria cozinha e que revela um fato surpreendente sobre uma das frutas mais comuns, a maçã. Se você colocar uma maçã em uma tigela com água, o que acontece? Ela flutua. Muitas pessoas podem não ter parado para pensar nisso, ou podem presumir que a maioria das frutas flutua. Mas a razão pela qual uma maçã flutua é bastante específica e tem a ver com sua composição interna. Surpreendentemente, uma maçã é composta por quase 20% de ar. Sim, 1/5 do volume de uma maçã não é polpa suculenta, mas sim minúsculos espaços cheios de ar. Essa grande proporção de ar é o segredo da flutuabilidade da maçã. A flutuabilidade de um objeto na água é determinada pela sua densidade em relação à densidade da água. Se um objeto é menos denso que a água, ele flutua. Se é mais denso, ele afunda. O ar é muito menos denso que a água e também menos denso que a polpa da maçã. Ao incorporar uma quantidade significativa de ar em sua estrutura celular, a maçã como um todo se torna menos densa que a água, permitindo que ela flutue alegremente na superfície. Esses espaços de ar estão localizados entre as células da fruta, conferindo-lhe também aquela textura crocante que tanto apreciamos. Podemos contrastar isso com outras frutas. Por exemplo, uma uva, que tem uma estrutura muito mais compacta e menos ar, geralmente afunda na água. Limões e laranjas, por outro lado, também flutuam, em parte devido ao ar em suas polpas, e também por causa de suas cascas espessas e porosas que podem reter ar. É um princípio físico simples, o princípio de Arquimedes em ação, mas que se manifesta de maneiras interessantes no mundo natural. A composição interna de cada fruta dita seu destino quando colocada na água, revelando pistas sobre sua estrutura e, por vezes, sobre suas estratégias de dispersão de sementes na natureza. Então, da próxima vez que você morder uma maçã, lembre-se de que está consumindo não apenas vitaminas e fibras, mas também uma quantidade considerável de ar. Essa curiosidade aparentemente trivial sobre a flutuação da maçã é um pequeno lembrete de como a física e a biologia estão interligadas em todos os aspectos do nosso mundo, até mesmo no lanche da tarde. É a ciência escondida à vista de todos, esperando para ser descoberta com uma simples observação ou um experimento caseiro. Quem diria que uma maçã poderia nos ensinar tanto sobre densidade e composição? Quando saboreamos um abacaxi doce e suculento,
Raramente pensamos no tempo e no processo que levaram para essa fruta tropical chegar à nossa mesa. Uma das curiosidades mais interessantes sobre os abacaxis é que eles crescem de uma forma bastante peculiar e, o mais importante, muito devagar. Se você já tentou plantar a coroa de um abacaxi, aquela parte superior com as folhas que geralmente descartamos, saiba que está embarcando em um projeto de jardinagem que exige uma paciência considerável. Pode levar de 2 a até 2 anos e meio, ou até mais em algumas condições, apenas para a planta florescer. O abacaxi, Ananas comosus, é uma bromélia, uma família de plantas conhecida por suas formas exóticas e resiliência. A fruta que comemos é, na verdade, o resultado da fusão de muitas pequenas bagas individuais que se desenvolvem a partir das flores da planta. Após o plantio da coroa, a planta primeiro precisa estabelecer um sistema radicular robusto e desenvolver um número suficiente de folhas. Somente então, quando tiver acumulado energia suficiente, ela estará pronta para iniciar o processo de floração. A inflorescência, que eventualmente se tornará a fruta, emerge do centro da roseta de folhas. Uma vez que a planta floresce, o desenvolvimento da fruta em si também leva vários meses, geralmente cerca de 6 meses, dependendo da variedade e das condições de cultivo. Cada planta de abacaxi normalmente produz apenas uma fruta por ciclo. Após a colheita da fruta principal, a planta-mãe pode produzir brotos laterais, conhecidos como filhotes ou mudas, que podem ser replantados para iniciar o ciclo novamente. Esse processo lento e singular de crescimento é uma das razões pelas quais os abacaxis já foram considerados um símbolo de luxo e hospitalidade exótica, especialmente em climas mais frios, onde não podiam ser cultivados. Então, da próxima vez que você cortar um abacaxi, aprecie não apenas seu sabor tropical, mas também a jornada notável que ele percorreu. É um testemunho da persistência da natureza e um lembrete de que muitas das delícias que desfrutamos são o resultado de processos longos e complexos. O lento crescimento do abacaxi nos ensina sobre a paciência inerente ao mundo natural e sobre o valor do tempo no cultivo de alimentos. É uma maravilha botânica que transforma luz solar, água e solo em uma das frutas mais distintas e saborosas do planeta. Mas ela definitivamente não tem pressa para fazer isso. E assim, viajantes do conhecimento, chegamos ao final de mais uma expedição por algumas das curiosidades mais incríveis que o nosso universo e o nosso próprio ser têm a oferecer. Desde os instintos ancestrais que guiam nossos amigos felinos, até a luz sutil que emana de nossos corpos e a paciência extraordinária de um abacaxi em crescimento, espero que cada descoberta tenha acendido uma nova faísca de admiração em vocês. O mundo é um livro aberto, cheio de capítulos fascinantes esperando para serem lidos, e cada fato que aprendemos é como uma nova lente através da qual podemos ver a realidade com mais clareza e encanto. Lembrem-se, a curiosidade é o motor da descoberta. É ela que nos impulsiona a perguntar por quê, a investigar o desconhecido e a desvendar os mistérios que nos cercam. Nunca percam essa vontade de aprender, de questionar e de se maravilhar com as pequenas e grandes coisas. Cada uma dessas curiosidades é uma peça no vasto quebra-cabeça do conhecimento, e quanto mais peças juntamos, mais rica e colorida se torna a imagem do mundo em que vivemos. Continue explorando, continue aprendendo e, acima de tudo, continue curioso. E aí, qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Talvez a ideia de que você brilha no escuro ou a velocidade dos seus próprios impulsos nervosos? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos como este. Sua participação é o combustível que nos move a trazer cada vez mais conteúdo fascinante para vocês, aqui no Curiosidade 5. Até a próxima! E como sempre, mantenham os olhos nas estrelas e a mente aberta para as maravilhas do cosmos e da vida.